em estarmos congregando junto com os nossos irmãos, participando daquela unção coletiva que Deus tem para nós. E meditando nisso, Deus me deu um texto que está lá em Ezequiel, capítulo de número 37, do 7 ao 10. Eu tenho certeza que você já viu esse texto, mas talvez você nunca teve uma revelação dessa forma. E eu creio que Deus vai falar com você, irmão, amém? Diga aí, Ezequiel 37, do 7 ao 10. Esse texto é muito conhecido, ele fala do vale de ossos secos, onde Deus mostra um monte de osso secos, sequíssimos, e ele pergunta para ele: esses ossos podem viver? Ele disse: tu sabes, Senhor. E aí ele disse: olha, então profetiza sobre esses ossos para que eles vivam. E aí a continuação, onde Ezequiel ele faz aquilo, ele diz: então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Diga assim: cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem. E disse ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Amém, querido? Feche os olhos aí, irmão. Pai, obrigado, Deus, por essa noite, obrigado pela tua palavra sendo revelada a nós. Sabemos que o Senhor tem um entendimento preparado para essa noite, para os teus filhos. Queremos, ó Pai, fazer parte desse exército poderoso. Sabemos que o Senhor preparou essa noite para entendermos isso. Fale conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém, querido. Querido, versículo de número 7. Ele diz assim: então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se acharam, cada osso ao seu. Querido, eu não sei se você tem uma revelação deste versículo dessa forma, mas Deus ele está dizendo para um monte de ossos secos que estavam espalhados, e eu queria que você imaginasse esse vale cheio de ossos secos, e aí alguém dizendo: olha, ossos, se acheguem, e aqueles ossos vindo, irmãos. Eu não entendo muito de medicina, mas deve ter feito muito barulho, não é? Um osso batendo com o outro, e se ajuntando, amém, irmãos? Sabe, queridos, quando eu era criança, meu apelido era esse: Vale de Ossos Secos. Amém, irmãos? De tão magro que eu era. Amém, querido? Mas, brincadeiras à parte, aqueles ossos estavam sequíssimos, e eles se ajuntaram um com o outro. E aí Deus me deu algo importante, irmão. E existe algo que nós precisamos entender, aonde Deus está falando conosco como igreja, que aqueles ossos que estão secos, eles precisam se ajuntar, irmãos, para voltar a, antes de haver vida naquele exército, os ossos precisaram de se ajuntar. Então entenda, irmãos, eu vejo hoje a igreja, eu não estou sendo específico da nossa igreja, irmãos, mas uma grande maioria da igreja, nós vemos que os pastores têm sofrido, a liderança tem sofrido de crentes, que se dizem crentes, se dizem membros da igreja, mas estão dispersos, amém, irmãos? Nós vemos num culto como esse,
o tanto de cadeiras vazias que nós temos. E o Senhor, Ele está clamando que estamos vivendo os últimos dos últimos dias, estamos vivendo a reta final, e existe algo preparado para a igreja. E se nós não entendemos, irmãos, isso está revelando algo que foi profetizado lá pelo profeta Jeremias, lá pelo profeta Ezequiel, onde todos eles estão dizendo, olha, Israel vai voltar a viver, Israel vai voltar a reinar. Mas, sabe, queridos, toda vez que nós vemos Israel na Bíblia, a Bíblia está dizendo, olha, Israel significa o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Quem é um povo escolhido de Deus? Amém, querido? Então, essa profecia, ela é diretamente para nós. E eu posso entender nesse tempo, querido, que estamos vivendo um tempo onde os ossos estão separados, onde cada um resolveu fazer alguma coisa e esqueceu de se ajuntar para que a vida venha de novo. Então, um grande princípio, querido, do reino é que existe uma unção que se manifesta quando nós estamos dentro de um ajuntamento, amém, irmãos? E se nós não prestarmos atenção, querido, logo, logo nós vamos ser aquela igreja que apenas tem 3, 4 pessoas e o restante esperando, irmãos, que a igreja enche. Mas, presta atenção, querido, precisamos nos mover no sobrenatural, precisamos entender que muitos querem viver os propósitos que Deus tem sozinhos. A pessoa, ela acha que, não, em casa eu vou orar, eu vou assistir o culto lá pela internet, depois eu vejo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e se esquece, irmãos, que a Bíblia mostra que Deus trabalha através de um corpo. Nós somos parte desse corpo, amém, irmãos? Eu não sei se você já prestou atenção que o nosso corpo, todas as partes, sem exceção, elas são principais, elas são essenciais, você precisa, não tem parte melhor no corpo. Eu nunca vi ninguém reclamar do dedinho, irmãos, até bater ele numa quininha. Não é, irmãos? Imagine uma unha encravada no seu dedo. Aquilo te perturba por vários dias, não é, irmão? Até você resolver o problema. E veja que nós estamos falando de um dedo. E não existe ninguém dizendo assim, apesar que isso está meio na moda agora, né, irmãos? As pessoas dizendo, nossa, eu tenho um rim top. Você tem que rim que eu tenho? Por quê, irmãos? Porque todos os órgãos nossos são importantes. E sabe, irmãos, o diabo ele vem trazer algo para a igreja, dizendo assim, olha, você não é visto, você não é importante, você não está fazendo falta, se você não vir hoje no culto, se você não vir amanhã, ninguém vai sentir sua falta, a igreja vai continuar, as coisas vão continuar fluindo. Sabe, queridos, isso aí pode até ser algo que o diabo está colocando na sua mente, mas não é verdade, irmãos. Todos nós somos importantes dentro do corpo de Cristo. E quando Ezequiel disse, olha, osso se ajunte ao seu osso, é porque nós precisamos estarmos juntos, irmãos, para que o milagre aconteça. Precisamos entender que a unção de Deus não se forma sozinha dentro de um corpo. Nós precisamos estarmos aqui para que a unção venha descer sobre nós e nós possamos ser usados por Deus para abençoar outras vidas. Você crê que você é importante no reino de Deus? Amém, querido? Glória a Deus. Você quer que Deus, Ele tem algo além daquilo que você imagina? Eu creio, irmãos. Cada um tem um chamado aqui, amém? Imagine se todos no corpo fossem chamados para ser dedão do pé. Nós íamos ter uma igreja cheia de dedão de pé, não é, irmãos? Como que nós iríamos fazer? Cadê o pé? Cadê a perna? Iríamos estar numa bagunça, mas você crê que Deus é organizado, irmão? Se você está no lugar que Deus é organizado, você faz parte de um corpo, você é parte especial de um corpo. Independente de quem está aparecendo mais ou menos, mas você faz parte desse corpo, irmão, amém? Não existe
ninguém aqui, querido, que é melhor do que o outro. Ontem eu estava ministrando aqui no Logos, eu falei um pouco disso, mas eu quero dizer para você, nós somos imprescindíveis. Cada um de nós tem uma importância dentro do reino de Deus. Nós não podemos olhar apenas para as pessoas que estão em evidência e achar que existe uma unção apenas sobre ela. Sobre as nossas vidas não existe nada, não existe uma unção que Deus não tenha para nós. Mas entenda, querido, que o crente que está isolado, ele não participa daquela unção que Deus tem para a vida dele. Não é porque Deus não quer, irmão, é porque a pessoa escolheu se isolar do corpo de Cristo. E às vezes aquele que nós achamos que é menor, que não tem muita importância, talvez seja ele alguém muito importante para que o corpo esteja saudável, não é, queridos? Antigamente, querido, existia uma função muito importante dentro de um exército, que era o homem que carregava água. Talvez as pessoas olhavam para ele e diziam assim, mas ele só carrega água, não tem problema nenhum. Ele não pega em arma, ele não vai para o fronte, ele não enfrenta ninguém, ele só carrega água. Verdade, irmãos, ele só carregava água, mas o dia que aquele homem morreu, todos morreram de sede. Então preste atenção, irmãos, talvez você ache que você não tem muita importância, mas existe alguém esperando aquilo que você está carregando hoje, amém, querido? Existe alguém esperando que você volte a viver do jeito que Deus escolheu para que você viva. E eu queria que você abrisse em Hebreus, capítulo de número 10, versículo 25, amém, querido? O autor de Hebreus está dizendo assim: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Sabe, queridos, isso foi escrito há quase 2000 anos atrás, e Paulo já tinha esse problema, onde o povo estava deixando de congregar. Imagine agora, irmãos, onde temos tudo muito mais fácil dentro da mão, nós estamos lutando contra internet, contra Copa do Mundo, contra o frio, contra um monte de coisas, não é verdade, irmãos? Mas preste atenção, você tem algo para oferecer para alguém, amém, querido? Você não é qualquer um. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga, você não é qualquer um. Quando nós nos afastamos, irmãos, da comunhão de Deus e da conexão que Deus tem para nós, que Deus planejou para as nossas vidas, nós nos afastamos do crescimento de Cristo. Então, precisamos estar sempre perto, amém, querido? Precisamos estar juntos. Cada osso tinha algo para oferecer, não é, irmão? Sim ou não? Os ossos foram se ajuntando, mas cada osso tinha algo para oferecer. Então, entenda, cada osso ao seu osso. Nenhum osso era inútil, amém, irmãos? Você não é inútil dentro da igreja, querido. Quando você falta, você faz falta, amém? Amém, querido? Então não seja aquele crente que pense, olha, eu vou faltar, ninguém vai sentir minha falta. Eu não sei se você sabe, irmãos, mas o pastor sabe todo mundo que vem na igreja e quem não vem. Talvez ele não ligue para você, porque ele sabe que está tudo bem, que você apenas faltou. Mas, se o pastor se preocupa, irmãos, imagina Deus, que preparou algo poderoso para você naquele dia, que tinha expectativas daquilo que você podia realizar dentro daquele culto, amém, querido? Deus, ele conta com você, amém? Aleluia. Então, veja, querido, que nós estamos vivendo um tempo onde precisamos mais do que nunca partilhar da unção coletiva que está sobre nós. Que unção é essa, querido? Eu disse que cada um aqui tem um chamado, amém, irmãos? Existem pessoas aqui que participam dos 5
dons ministeriais. Eu tenho certeza que existem pessoas aqui que têm chamado para o dom, para servir no ministério de evangelismo. Eu tenho certeza que existem pessoas que Deus está levantando como pastor, outras como profeta, alguns como apóstolos. Tenho certeza que dentro de nós existem muitos mestres que Deus está levantando, mas não quer dizer que essas pessoas são melhores do que as outras. Deus está dizendo para você, querido, hoje, que Ele conta com aquilo que você carrega, amém? Ele conta com aquilo que você tem. E quando nós olhamos, querido, o Pentecostes, nós vemos algo muito interessante. Existiam muitos seguidores de Cristo naquela época? Sim. Existiam muitos crentes espalhados, muitos discípulos espalhados? Você crê nisso? Mas a unção veio do Pentecostes para quem estava reunido, irmão. Para quem estava dentro daquela casa, buscando a presença de Deus, orando a presença de Deus. A unção, irmãos, ela vem quando você está reunido em corpo, esperando o mover sobrenatural de Deus. Nós não podemos olhar para o culto e dizer, olha, é só um culto, é só o culto de terça, não tem problema, é só conexão lá, não tem problema. Não, irmãos, nós não podemos normalizar aquilo que Deus tornou santo. Não podemos olhar para algo e dizer, isso é normal, não, querido, nós estamos aqui buscando o sobrenatural de Deus, amém? Nós estamos aqui para que o Senhor derrame a unção dele sobre nós, e através das nossas vidas nós possamos fazer algo sobrenatural, amém, querido? Então entenda que ele desceu, o Espírito Santo desceu quando todos estavam reunidos, amém? Quem aqui crê, irmãos, que existe uma grande unção sobre as nossas vidas? Nós louvamos aqui, quem sentiu a presença de Deus na hora do louvor? Agora imagine se a igreja está cheia, irmãos, se não é um mover maior em nós, se não existe um derramar maior em nós. Então nós precisamos ativar isso nos irmãos. As pessoas precisam entender que existe uma unção sobre a vida dela, e Deus espera que ela se mova nessa unção, que ela venha estar junto, amém, querido? Não existe uma manifestação especial quando a igreja apenas se reúne por se reunir. Nós precisamos nos reunir com propósito, amém, querido? Buscar a presença de Deus. A palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Você crê que Deus está aqui? Amém, amém, querido? Então entenda, existe uma diferença entre Cristo em mim e Cristo no meio de nós. Nos cultos hoje, querido, Deus usa o louvor de um irmão, Deus usa a oração de outro, Deus usa uma palavra, não é, querido? Os dons espirituais de outras pessoas. Isso é Cristo em nós, é o Espírito Santo se movendo em nós. Cristo em mim, querido, é aquilo que eu preciso ter todo dia, é aquilo que eu preciso viver, é o caráter de Cristo sobre a minha vida. Então, precisamos entender que o corpo, ele precisa ser ajustado conforme a necessidade, conforme o suprimento que cada membro tem. E eu creio que Deus preparou algo poderoso sobre a tua vida, amém? Eu creio que você carrega algo poderoso, irmão, em nome de Jesus, aleluia. O corpo não cresce apenas com a unção do pastor. O pastor pode ser ungido, irmão, pode ser aquele que ora e aleijados estão andando por aí. O corpo não cresce só porque existe uma unção sobre o pastor. O corpo cresce quando a unção, ela transborda para a igreja, amém, querido? Nós precisamos, como igreja, nos mover mais no mundo espiritual. Nós somos um osso que se colou em outro osso, então foi determinado que isso acontecesse, aí chegou em nós o quê? Pele, chegou em nós nervos, estamos formados, mas está faltando algo, querido, né, para que esse corpo se movimente. O que estava faltando naquela época? O sopro do Espírito.
Você crê que isso foi profético, irmãos? Ezequiel talvez estava falando de algo que ele não tinha noção, que ele não entendia. Por quê? Porque é algo que ele jamais imaginou, e jamais foi dito para alguém que isso iria acontecer. Ezequiel, ele viu a igreja do Senhor. Ele viu um tempo onde aquilo que estava acabado, quebrado, se ajuntou, se transformou, cresceu carne, e agora, no dia de Pentecostes, chega o sopro do Espírito. Irmãos, o Espírito de Deus está sobre a tua vida. Você recebeu como esse corpo, como parte desse osso, como aquilo que voltou a viver agora, e está tomando posse, está tomando forma em você, e você precisa entender que você é vivo, amém, querido? Que você leva o Espírito Santo dentro de você, e você se transformou num grande exército, amém? Pelo menos estou profetizando isso, amém, querido? Você faz parte de um grande exército. Eu não estou dizendo apenas da nossa igreja, estou dizendo que as igrejas, quando elas estão unidas, quando elas estão concentradas, quando elas estão congregando, elas fazem parte de um grande exército. Porque é isso que Ezequiel viu, um grande exército que se levantou. Sabe, irmãos, quando a igreja se levanta e clama por algo, as coisas mudam de figura, as coisas mudam de condição. Quando nós cremos pela fé e declaramos a nossa unção coletiva que está sobre as nossas vidas, vidas são transformadas, amém, irmãos? Glória a Deus. Você crê que quando você estende a mão em alguém aí que está do teu lado e o pastor dá uma visão aqui, diz assim, olha, coloque a mão sobre alguém e ore, é porque Deus está movendo, é guiado pelo Espírito, e você coloca as mãos, porque em você existe uma unção para isso, amém? E Deus está usando você como igreja, amém, querido? Deus está usando você como exército, amém? Poderoso, e nós somos um exército, irmãos, poderoso. O que quer dizer um exército poderoso? É um exército que ninguém pode derrotar. E aí eu vejo um monte de crente, irmãos, cheio de problemas todos os dias, nunca um problema é resolvido. Existem crentes que faz 20 anos que você conhece ele, aí você pergunta, e aí como é que tá? Tá tudo mal, tá tudo difícil, tá tudo... E aí, você vem no culto na terça, o irmão não tá. Vem no domingo, o irmão não tá. O irmão vem 1, 2 vezes na igreja, irmãos. Claro que vai ficar difícil, querido. Às vezes algumas unções são derramadas na igreja para que julgos sejam quebrados, para que coisas novas chegam, para que aquilo que você pediu chegue para a tua vida, mas você não está lá. E aí, depois você vai passar anos e anos da tua vida sempre na mesma e não está partilhando daquilo que Deus está derramando sobre nós. E eu quero que você entenda, querido, que o Espírito Santo de Deus transformou a igreja, transformou aqueles ossos secos em ossos que se ajuntaram, cresceram nervos, cresceu carne e agora está vivo. Você é um exército vivo em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse em pé, irmão. Eu queria que você recebesse de Deus algo sobrenatural hoje em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero que você se mova, irmãos, no sobrenatural de Deus. Quando você estiver na igreja, querido, lembre-se que você carrega uma unção com você. Você não é qualquer um, irmão, amém? Você não é qualquer um, você é alguém escolhido por Deus para a grande comissão, para a grande obra sobre aquilo que Deus tem preparado para nós. Experimente congregar mais. Eu sei que muitas pessoas deveriam estar aqui e ouvir essa mensagem, mas sabe, irmãos, eu tenho certeza que se Deus está falando para você, é para que isso fique guardado e marcado no teu coração, para que essa palavra não perca o endereço e você entenda que é bom estar
com os irmãos. A palavra diz que bom e suave é que os irmãos vivam em comunhão. Precisamos da unção coletiva que está sobre nós. Eu queria que você olhasse para o teu irmão, querido, e você falasse assim para ele: que bom é servir com você aqui na igreja. Amém, querido? Abrace ele com respeito, coloque as mãos sobre ele e diz: que bom estarmos juntos servindo a Deus, que bom partilharmos dessa unção juntos. Que bom servir com você, irmão. Benção. Aleluia. Amém, queridos? Glória a Deus. Sabe, irmãos, existem muitos ossos que estão vivos hoje, muitos ossos vivos, mas estão desconectados do corpo, e hoje é uma noite onde nós iremos orar para que Deus traga conexões, amém, irmãos? Aleluia. Sabe qual foi o primeiro milagre? Foi o encontro entre os ossos. E eu quero convidar você, irmãos, não orar hoje pela tua vida, porque eu creio que Deus está cuidando de tudo, mas que você levante um clamor hoje, para que ossos que estão desgarrados, que perderam a visão, que estão por aí, voltem em nome de Jesus. Nós temos o poder, irmãos, através do Espírito Santo de Deus, de declarar coisas, assim como Ezequiel foi usado por Deus para declarar e dizer: olha, ossos secos, voltem, se unam aos seus ossos. Nós iremos orar agora, irmãos, e declarar através da fé, através da palavra de Deus, para que vidas que não estão vindo, para que vidas que o Senhor gostaria que estivesse aqui, tem planos para que estejam aqui, que estão sendo amarradas pelo diabo, por coisas que não deveriam estar fazendo, ou por preguiça, ou sei lá o que está acontecendo, para que seja quebrado em nome de Jesus, para que todas as amarras sejam derrubadas pelo diabo em nome de Jesus, amém? E sabe, irmãos, se vier alguém na tua mente para que você ore,